Se puder, observação. Ela. Central ligada. Matheus, Adriano, Paulo. Isso. Marcelo, Daniel, José Cícero e Eli. Gabriela, eu preciso que a senhora me diga o seu nome completo, tá? Por favor. Gabriela Cunha Fernandes. Bom, Gabriela, então, nessa audiência nós apuramos alguns crimes que são atribuídos ao Michael Salles, Michael Antônio Santos Salles, em relação à Vitória Regina Souza, no dia 27 de fevereiro deste ano. A senhora, então, foi indicada como testemunha. Nessa condição, tem obrigação de dizer a verdade, tudo bem? E doutor, então, vamos lá. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Gabriela, quantos anos você está agora? 18, tá. Gabriela, você conhecia a Vitória há quanto tempo? Conheço ela desde agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado? Como vocês se conheceram? A gente trabalhou junto no Na padaria? Na padaria? Sim. A senhora continua trabalhando lá? Não. A senhora saiu também? Sim. Tá. E aí vocês ficaram amigas desde então? Sim. Tá. Vocês conversavam muito por rede social, por WhatsApp? Como é que era? Sim, a gente conversava pelo WhatsApp, pelo Insta, pessoalmente também, quando a gente se via. Entendi. A senhora se considera era próxima da Vitória? Tá. A Vitória costumava falar com a senhora em relação à questão de relacionamento dela? Se ela estava conhecendo alguém, saindo com algum rapaz, alguma coisa assim? Sim. Costumava falar? Tá. Na época em que isso aconteceu, pelo que a senhora até falou antes, quando a senhora foi ouvida na delegacia, está lá as folhas 45 a 46, no dia dos fatos, a senhora estava conversando com a Vitória pelo celular, é isso? Como que foi essa situação? A senhora poderia explicar? Vocês estavam conversando pelo WhatsApp? Como que estavam conversando antes sobre algum assunto e passou a conversar sobre o deslocamento dela? Como que foi? A gente estava conversando pelo WhatsApp. Ela estava falando para mim que ela já tinha saído do serviço, né, às 10 horas, tanto que ela depostou. A gente estava conversando, aí ela pegava 2 ônibus, né? No segundo ponto que ela chegou para pegar o segundo ônibus para ela ir embora, ela falou que tinha passado um carro com 3 caras dentro mexendo com ela. Aí eu falei para ela, você tem que avisar seu pai porque é perigoso para você. Então, eu falei isso para ela. Ela falou, não, pastor, eles entraram dentro da favela. Só. Aí depois, ela falou que tinha 2 moleques no mesmo ponto que ela. Aí eu falei assim, tá te seguindo? Ela do Palanduva? Eu falei, não sei, mas eles pegaram o mesmo ônibus que eu. Na hora que ela pegou o ônibus, ela falou pra mim, eu falei, ó, peguei o ônibus, então tá bom. Aí, assim que ela desceu do ponto de ônibus do Palanduva, ela falou pra mim, ó, amiga, desci, eles não desceram no mesmo ponto que eu. Porque eu tinha perguntado pra ela se eles estavam seguindo ela, né? Então, foi aí que ela falou que não tinha problema nenhum, que eles não estavam seguindo ela. Entendi. Então, a senhora foi conversando com ela enquanto ela estava fazendo esse deslocamento. Sim. Ela chegou a mencionar que estava tudo tranquilo quando ela desceu desse... Perdão. Ela chegou a comentar que estava tudo tranquilo. A senhora, tá. A senhora depois voltou a tentar entrar em contato com ela de novo? A senhora pediu para ela avisar quando chegasse em casa, alguma coisa assim? Não. Não? A senhora lembra se a senhora chegou a tentar ligar ou mandar mensagem para ela logo depois, para ver se ela respondia alguma coisa? Não. A última mensagem dela foi o áudio que ela mandou, que ela já tinha chegado no ponto de ônibus, porque eu não sabia a trajetória que ela fazia do ponto de ônibus até a casa. Eu não sabia o tanto que ela tinha que andar. Entendi. Senão, assim, eu ia continuar a conversa com ela. Entendi. Para ela continuar conversando. Sim. Entendi. A senhora chegou a entrar em contato sobre por que ela teve que fazer esse deslocamento nesse dia? Se ela sempre fazia isso? Se alguém ia buscar ela no ponto, alguma coisa assim, a senhora ficou sabendo? Não. O pai dela costumava buscar ela? Buscava ela onde? Estava ela na padaria mesmo. Quando ela trabalhava na padaria, ia buscar na padaria. Tá, entendi. Então ela nem pegava nem fazia esse trajeto de ônibus. Não. Tá. Nesse dia, a senhora sabe se o pai deveria ir buscar, se o pai não ia? Ela chegou a explicar alguma coisa disso para a senhora? Por que ela estava voltando de ônibus? Ela estava quebrada, tá. A senhora mencionou, ela chegou então a postar que estava no ponto de ônibus nas redes sociais? Tá, perfeito. O Michael, a senhora conhecia? Não. Ela já tinha falado alguma vez para a senhora do Michael? Se conhecia, se tinha um relacionamento, alguma coisa assim? Não. Não. A
senhora sabe se o Michael a seguia nas redes sociais? Não. Quando a Vitória trabalhava com a senhora na padaria lá, ela era simpática com as pessoas? Era chamava a atenção das pessoas lá? Era uma moça bonita? Chamava a atenção. Tá. Esse é um dos motivos da senhora ter ficado preocupada, dela estar voltando sozinha de ônibus? Dela ser uma moça bonita, essas coisas? Tá. A senhora chegou a saber se algum ficante ou namorado, ou ex-namorado da Vitória deveria, ou ela chegou a pedir para alguém buscar ela? Ela sabe se alguém chegou a pedir para ela buscar? Não, mas eu esqueci o sobrenome dele. Tá. Você sabe se se morava perto ou não? Morava Lá no Panduva. Esse Gustavo morava no Panduva. E ela estava conversando com ele, ela chegou a falar para a senhora se eles já tinham se relacionado, se estavam se conhecendo, em que fase estavam? Não. sobre esse daí, ela Nunca falou. Ela só falou que estava falando com ele naquele dia. sim, Tá. E a senhora sabe se ela chegou a pedir para ele buscar ela? não. Não, tá. E ela falou de algum outro Gustavo com a senhora? E aí, esse aí ela chegou a ter um relacionamento? Chegou a namorar? Vocês sabem, a senhora sabe se eles estavam juntos nessa época? Juntos não. Juntos não, tá. Sabia quanto tempo eles tinham terminado? Pouco tempo. Tá, perfeito. Excelência, pela ordem. Tá um pouco confuso o som da testemunha. Não está captando aí, produtor? Eu acho que talvez Então, por ter Tá deixado cortando mudo. muito. Vou pedir para ela, se puder puxar um pouco a cadeira. A partir do momento que ela falou do Gustavo, ex-namorado, não deu para escutar muito bem. Tá, eu só vou recapitular então. O doutor Jandir perguntou sobre o ex-namorado, ela falou que não sabia, mas da carona, né, no caso, mas que ela estava conversando com essa pessoa para dar carona, mas não tinha mencionado sobre relacionamento com essa pessoa. A não ser com a outra pessoa, no caso o outro Gustavo, com quem ela teve um relacionamento até um mês antes dos fatos. Ok, obrigado, excelência. Obrigado. A senhora chegou a entrar em contato com a família? No dia que ela desapareceu. Sim. Eu acordei com a ligação da irmã dela, 4 horas da manhã, perguntando se ela estava comigo. Qual das irmãs? Foi a Vanessa, sim. A Vanessa ligando. Perguntando se ela estava com a senhora? Sim, Tá. Ela, antes do que aconteceu, ela mencionou se ela tinha o plano de morar com alguma das irmãs? sim. Com qual irmã que ela ia morar? A que mora. A senhora sabe se a Vanessa não ela mora com o pai, é isso? É a outra que mora no Paraíso. No Paraíso? Tá. Então ela tinha o plano de mudar. Ela chegou a explicar para a senhora por que ela tinha vontade de mudar? Porque ficaria mais fácil para ela, né? Porque aí não precisava ela pegar 2 ônibus. Ela voltar. Isso. Tá, entendi. A senhora, no começo, chegou a ter desconfiança de alguém, que alguém poderia estar relacionado a esse evento que aconteceu com a Vitória? Não. Não? Tá. Em que momento que a senhora, junto com a família, teve certeza que era alguma coisa mais séria, que era alguma coisa mais séria que tinha acontecido com a Vitória? Quando a irmã dela começou a me ligar, eu fiquei em casa. Fiquei em casa e esperei até o horário dela. Seria o horário dela entrar no serviço dela, porque às vezes ela sempre aparecia em casa antes dela ir trabalhar, porque a minha casa era perto da casa da irmã dela. Perto da casa da irmã dela. Então eu fiquei esperando até esse horário para ver se ela ia aparecer na minha casa. Aí ela não apareceu, aí começou a ficar mais sério. Aí eu só esperei o meu pessoal chegar em casa para eu poder ir até a casa do pai dela para ajudar nas buscas, para ver o que realmente aconteceu, para me mostrar as mensagens. Já tinha mostrado pelo WhatsApp, mandei os prints, mandei os áudios e também pessoalmente eu mostrei para eles. E mostrei em questão desse Gustavo que mora lá. Ela tinha tirado um print onde ela mostrou para mim que ela tinha mandado mensagem para o ex dela, falando que não queria mais nada com ele e ele não respondeu. Foi assim que eu vi o Gustavo e ela estava conversando com ele.
Entendi. Ele também foi a última pessoa que ela conversou, pelo que eu vi. Esse Gustavo. É, Esse que era o ex-namorado. Ou que ela estava falando que pediu a carona. também é. Tá, então esses dois Gustavos são as pessoas que ela estava falando ainda. Não. O que ela estava conversando no dia que ela desapareceu foi o Gustavo que mora lá no Panambi. Tá. O ex dela, ela tinha mandado mensagem, só que ele não respondia. A senhora, como a senhora conhece a família, acompanhou lá, primeiro na rotina da senhora, depois do que aconteceu com a Vitória, a senhora mudou alguma coisa na sua rotina? De ir para o trabalho, de pegar ônibus, alguma coisa que caiu lá? Não. Não. A senhora que conhecia a família lá, o que a senhora pode nos dizer? O que a família acabou com a família? Como está a situação familiar lá depois do que aconteceu? Dela? Isso. Não sei, porque eu não estava falando muito com eles, fiquei mais na minha. Fiquei um tempo sem sair de casa também. Então, isso que eu tinha perguntado na rotina da senhora. Então, a senhora chegou a ficar um tempo sem sair de casa. Sim, A senhora se sentiu de alguma forma, enfim, receosa, preocupada de ir na delegacia, alguma coisa desse tipo? E por que a senhora ficou em casa, então? porque eu estava recebendo muitas acusações, ameaça também. A senhora chegou a receber ameaça? Sim, muita. Tá. E a senhora chegou a ouvir muito boato sobre o que tinha acontecido? Sim. Muito boato. Deixa eu ver se tem mais alguma da minha parte. Como que era a Vitória? A senhora já conhecia? Como que era a Vitória como pessoa? Uma pessoa muito amorosa, ajudava todo mundo, tinha um coração muito bom, não tinha maldade com ninguém, não era de arrumar briga com ninguém. Tá. É, a senhora já respondeu, só para eu ver se eu entendi. A última mensagem que a Vitória mandou para a senhora foi um áudio falando que estava tudo bem, que Sim, ela tinha descido do ônibus. Tá. Foi a última comunicação que a senhora conseguiu com ela. Tá bom. Da nossa parte é só, excelência. Obrigado, Gabriel. Flores, alguma pergunta pela defesa? Sim, sim, por gentileza. Gabriela, boa tarde, tudo bem? Sei que é difícil para a senhora estar aqui, um momento complicado, mas estamos aqui para sanar todas as dúvidas, espero que você entenda, tá? Como o áudio estava um pouco ruim no começo, algumas perguntas eu vou refazer, peço até permissão à excelência, ao doutor Jandir também, porque de fato não deu para captar bem o áudio. A senhora conhecia a Vitória há anos já, né? sim. Tá. Vamos lá também. Em termos de relacionamento, amizade, as coisas da vida dela, ela sempre compartilhava tudo com você. Isso. Tá. Atualmente, assim, lá no momento do ocorrido, ela estava se relacionando com quem? Com qual Gustavo? É o que mora aqui em Cajamar. A gente tem o Gustavo Vinícius e o Gustavo Henrique, que é o Liro. É o Liro. Ela estava se relacionando com o Liro. Isso. Só que ela mandava mensagem e ele não respondia. Foi aí que ela estava falando para mim que ia desistir, que eu não ia mais ficar correndo atrás dele. E você conhecia esse Gustavo Liro pessoalmente? Conhecia. Tá. Vocês têm uma relação de amizade? Hoje em dia, não. Mas antes, sim. Sim, Sim, se seguir em redes sociais também. isso. Tá, perfeito. Vamos lá. No dia do ocorrido, o que ela fez na parte da manhã? Acho que domingo. Ela estava na casa dela. Estava na casa dela. De Ela não sair assim, chegou. não. Tá, perfeito. Do Michael, você disse também que ela nunca tinha comentado nada, né? Não. Tá. O do Liro, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem algum motivo específico porque vocês não são mais amigos? Foi porque assim que ele começou a ficar com ela, ele começava a brincar com os sentimentos dela, ela começava a ficar mal.
E eu não estava gostando disso. Eu sempre falava para ela se afastar. E não era um moleque decente para ela, né? Porque ela era uma menina nova e tinha tudo pela frente e ficar do lado de um cara desse, ela não ia para frente. Você sabe se ele era uma pessoa ciumenta com ela ou possessiva? Se ele brigava com ela? Não, A senhora não tem o conhecimento. não, disso ele não era, não. Tá, mas você não sabia ou ele não era? Eu não sabia. Tá, tá bom. No dia, ela te mandou o story descendo do ônibus, né? Isso, Você disse também que ela estava com pouca bateria, né? Nesse tá? momento. Você se recorda em quantos por cento estava a bateria dela? Se eu não me engano, né? Estavam uns 9 ou 6. Olha você, pouca bateria. Tá, vamos lá. Você sabe se a Vitória já chegou a trabalhar na campanha do atual prefeito de Cajamar? Não, Não sabe. não. Teve um post no Instagram do prefeito que ele a chamou de irmãzinha. Você tinha conhecimento de alguma relação de proximidade entre os dois? Eles tinham bastante amizade. Não sei, porque ela nunca me falou. Sim, mas eles tinham bastante amizade. É só amizade mesmo. Não, Que, sim, sim, mas ela nunca trabalhou na campanha, então. não, Ela chegou a comentar com você se ela se relacionou com alguém na campanha, alguém envolvido com campanha, nesse não, meio tempo? Não. Perfeito. Você sabe me dizer se ela estava grávida? Ela não, chegou a conversar isso com você? Ela não chegou a conversar isso com você? não. Grávida, ela não Ou tava, estava não. na dúvida? Não, Tá, tá bom, perfeito. É, nem te mandou exames, nada não. de gravidez, tá bom. Quando noticiaram que o cabelo da Vitória estava desprendido do corpo, você chegou a pensar em primeiro momento que isso poderia ser o crime organizado? Doutor, questão de ordem técnica, né? Essa questão já foi respondida pelos policiais ao longo dos depoimentos, e é uma questão de ordem técnica, ela não tem expertise para saber se tem Isso é, envolvimento é porque, como ela conhecia a Vitória, ela conhecia a região, e teve uma declaração do investigador que não tem crime organizado em Cajamar, eu gostaria de perguntar para ela. Pode responder, então, se tem conhecimento sobre esse envolvimento do crime organizado? Alguma suspeita? Toda hora ela responder isso aí, o vídeo depois vai ficar público, é perigoso até para a segurança dela, vai ficar falando desse crime organizado aqui, então... Reformulo, então. Obrigado. É possível que o cabelo desprendido pode ser orquestrado pelo crime organizado? Cabelo raspado. Você sabe dessa informação? Se não souber, não tem problema. Tem algum conhecimento disso? Não, Você chegou a ver a entrevista do doutor Aldo Galeano, delegado de Franco da Rocha, que ele disse que uma das linhas investigativas que ele estava traçando era o envolvimento do crime organizado? eu não cheguei a ver. Você não chegou a ver. Tá. Mas você acha que é possível isso? Pela visão do delegado. Não sei. Tá bom. Perfeito. Vamos lá. Relação dela com o Gustavo Vinícius, ela não comentava muito, né? Você disse. Não, Tá. Aquelas pessoas que mexeram com ela no ponto de ônibus, você chegou depois a saber quem são? não cheguei a saber quem era. Nome, alguma coisa. Ninguém da polícia te perguntou se você conhecia. Não, Ou se chegou para você depois o nome deles, o que eles tinham feito. não. Tá, perfeito. Ela tinha te falado quantas pessoas subiram com ela no ônibus? 2 meninos. 2 meninos. Ela falou se alguém mudou de poltrona para ficar perto dela no ônibus? Sim, E o que houve? Alguém mudou de lugar para sentar próximo a ela? ela tinha sentado no banco de trás do ônibus, ela falou que o menino chegou quase perto dela. E eu perguntei se ela conhecia, se era Pananduva, onde ela morava, ou se estava perseguindo ela. Ela falou que não conhecia e que também
não sabia se estava perseguindo ela. Tá. Os policiais te perguntaram isso na delegacia Sim, e a sua resposta foi que apenas ocorreu isso, mas que você também não soube depois quem eram. isso. Tá. Você sabe por que o pai dela não foi buscá-la no dia? Foi porque o carro dele estava quebrado. Além de você, você sabe quem também tinha essa informação? Ninguém. Nem o ex, nem o Gustavo. Eu saiba. Oi? Não sei. Porque o Gustavo que ela conversou no dia, eu não conhecia e também não sabia sobre o que ele estava conversando. Porque ela não me falava. Tudo bem. A senhora sabe dizer quem é o Vitor, vizinho da Vitória? Não conheço. Você tinha o conhecimento que algum vizinho dela disse que iria arrancar a cabeça dela 3 dias antes? Não, Você não tinha esse conhecimento? não, Tá bom. E também nem da relação deles, do Vitor e Vitória. não. Tá bom. Acho que é isso. Vitor, alguma coisa para acrescentar? Sem perguntas. Obrigado, viu, Gabriela? Somente Bom. isso. Pode ir lá. Obrigada. Obrigado, Gabriel.